Olá pessoal do Atena, aqui é o professor Augusto Vieira e hoje nós vamos ter uma aula sobre neoclassicismo ou arcadismo. É importante nós continuarmos nossos estudos considerando que nossas avaliações, as avaliações de vocês, não foram canceladas. A gente vai ter uma rotina após esse período pandêmico, então é importante reforçar nossos estudos e continuar perseverantes para um bom resultado no final do ano. Ok, nossa aula hoje será sobre arcadismo, também conhecido como neoclassicismo. A escola literária anterior que nós estudamos foi o Barroco. E o que é que a gente notava no Barroco? A gente notava características muito duras, muito fortes, sobre oposições entre claro e escuro. As coisas eram muito ligadas à perspectiva cristã, sobre um julgamento religioso. No arcadismo, de início, já na tela que inicia nossos estudos hoje, a gente vai começar a notar algumas características que de fato entram em conflito com essas características que nós vimos no movimento, na escola literária anterior, né? As coisas eram escuras. Aqui as coisas são mais equilibradas. A gente não vê um escuro tão escuro quanto nós víamos em obras barrocas, por exemplo. A gente vê um equilíbrio de cores, uma coisa amena, né? A gente não vê um contexto cristão na obra, né? Nós vemos uma perspectiva realmente de tranquilidade, né? De paz. E essa é a perspectiva que nós vamos ter nessa escola literária, de fato. Bem, para iniciar direitinho, a gente precisa entender de onde é que vem esse nome arcadismo. Bem, ele vem da Arcádia, que é uma região do Peloponeso, na Grécia, considerada a região de morada dos deuses. Lá habitavam pastores que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. Veja que nós já temos uma menção às artes, né? E eu quero que vocês observem outra coisa, morada dos deuses. Grécia, nós vamos ter de fato um conflito muito forte em cima dessa imagem barroca cristã. A gente não vai ter mais essa alusão a esses princípios cristãos de uma forma tão incisiva quanto nós tínhamos hoje, porque a perspectiva cristã ela é uma, ou você acredita ou você não acredita, Deus só é um. Aqui a gente já tem outra perspectiva, a gente vai ter uma inspiração no próprio nome da escola literária que vem dos deuses, que vem dessa perspectiva politeísta, né? Dessa perspectiva iluminista que nós vemos logo após a Idade Média, essa perspectiva que dá destaque para essa visão renascentista que buscava justamente esses princípios gregos, esses princípios greco-romanos. Entendem? Espero que sim. Então veja, a gente vai perceber que na Arcádia habitavam pastores que, além do pastoreio, se dedicavam à poesia. E essa figura do pastor é uma figura muito destacada, é uma figura de destaque, é uma figura que a gente vai ver muito constantemente nesse movimento literário. Né? As Arcádias portuguesas foram grupos de poetas que queriam redescobrir o equilíbrio e a sabedoria da antiguidade greco-latina, também chamada de clássica. Daí então o nome neoclassicismo. Por que neoclassicismo? Porque nós temos novo classicismo, um novo clássico. Por quê? Porque eles querem redescobrir, entendeu? Redescobrir, eles querem trazer novamente esse período de equilíbrio em que a humanidade viveu e de sabedoria, né? Que vai diretamente em contraponto contra o período medieval que a gente vê tão em destaque quando nós analisamos a perspectiva de arte barroca, né? Então, onde as coisas são extremamente detalhadas, são extremamente pesadas, a gente vai ver agora essa perspectiva de equilíbrio que se baseia justamente nessas arcádias, né, portuguesas, que vêm justamente desse lugar, né, onde habitavam os pastores que tinham uma vida tranquila, que tinham uma vida muito calma. Então, por isso é neoclassicismo, porque é a volta do clássico, é a volta que já existiu num período mais ameno, um período que não é o período vigente ao barroco, é o período justamente posterior. Entendendo o contexto, a gente vai trazer de volta nesses pontos justamente alguns pontos que eu já toquei sem querer. Que pontos são esses?
A luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. Então veja, quem é que está organizando a sociedade agora? Razão e ciência. E quem organizava ontem, professor? Quando digo ontem, é no período anterior. Quem organizava era a igreja, essa perspectiva de dominação cristã. Então a gente vai ter um período agora que se contrapõe a isso, né? A gente tem justamente esse contraste de fé, né, e razão, acreditar sem ver. E é um período onde a razão e a ciência vão ser alicerces para as manifestações artísticas que nós vemos. Então, a luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa. Né? O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. Ele está se questionando, ele não está satisfeito, ele quer mais conhecimento. É justamente isso que organiza a nossa sociedade nesse período. Vamos seguir. Século das Luzes, o Iluminismo. Conjunto de tendências ideológicas, filosóficas e científicas desenvolvidas no século XVIII, como consequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Né? Ou seja, esse iluminismo ele busca justamente iluminar esse período onde a gente tinha uma idade de trevas, um período de trevas realmente sobre o conhecimento, né? Sobre essa perspectiva de conhecimento. Só era aceito o que era derivado de padrões cristãos. Não havia espaço para questionamento, não havia espaço para ciência, né? Então agora nós vamos ter essa perspectiva que busca iluminar esse período de trevas. É justamente daí que vem esse nome, iluminismo. Definindo o neoclassicismo. Foi um movimento literário formado por artistas e intelectuais que se concentraram no combate à mentalidade religiosa e à arte barroca através do resgate do racionalismo e do equilíbrio. Essa palavra é uma constante muito forte, equilíbrio, né, do classicismo do século XVI. Os Árcades propunham um retorno ao modelo clássico, porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Essa razão é a força controladora dos excessos, ou seja, o que é que vai controlar esses excessos que a gente via no barroco? É justamente esse equilíbrio que a gente está falando tanto aqui. Entendem? Toda vez que nós vermos essa noção de equilíbrio no texto, de uma vida amena, de uma vida em paz, a gente vai ter uma perspectiva árcade, né? Essa é uma certeza. No neoclassicismo, a linguagem simples, sem muitas figuras de linguagem, combatia então os exageros do barroco. Essa é uma característica muito forte do neoclassicismo. Essa perspectiva de uma linguagem simples, a gente não tem isso no barroco. O barroco ele é extremamente pomposo, ele é extremamente trabalhado. Então, quando nós vamos para o arcadismo, a gente vê justamente esse contraponto. Como eu disse para vocês, as escolas literárias, durante as nossas aulas no caso, as escolas literárias elas se contrapõem à escola anterior com a soma do que já foi estudado, do que já foi visto nas escolas anteriores. Isso significa dizer que os números ímpares dessa constante, eles somam o conhecimento que veio anteriormente. Eles não são só contrastes puros, porque senão os movimentos seriam repetitivos, né? Até essa arte contemporânea que nós temos hoje. Bucolismo. Outra coisa que é uma característica extremamente tranquila para a gente vivenciar e perceber nos textos é o bucolismo, né? Inspirado pelo preceito do poeta latino Horácio, o fugere urbem, que é esse conceito bucólico, fugir da cidade. Os árcades acreditavam somente em contato com a natureza o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Ou seja, o homem só vai alcançar esse equilíbrio em contato com a natureza. Então a natureza é uma figura muito forte nesses textos árcades. A gente vai ver ela de uma forma muito clara, muito destacada, né? E isso sugere urbem. Essas são, deixa eu explicar para vocês, as máximas latinas. A gente tem outras como por exemplo, Carpe diem, que todo mundo conhece muito bem, né? Que é aproveitar o dia.
Inutilia truncat, que é cortar o inútil, viver apenas com o necessário. Todas essas máximas latinas corroboram para esse preceito árcade de equilíbrio que a gente já falou tanto nessa aula. Em seus poemas, os árcades apresentavam temas ligados a cenários de vida no campo. No entanto, os poetas continuavam na cidade e usavam a natureza como moldura para os seus poemas. Né? Olha, a gente sempre vai ter nós sempre vamos ter nessa perspectiva de análise de poesia árcade a questão da procura para a vida no campo, que é um tema muito constante, né? Apesar dos poetas continuarem na cidade, eles tinham esse desejo de viver na natureza. Por quê? Porque as cidades eram sujas, eram aglomeradas, existiam doenças. E onde é que não tinha todas essas questões? Justamente o campo. Era no campo que o homem poderia ter seu equilíbrio, ter uma vida realmente amena, de fato. Então, eles escreviam suas poesias nessa perspectiva de desejo, né? Nessa perspectiva de um lugar utópico, entre aspas, onde eles pudessem viver. Então a gente tem que quebrar esses limites do eu lírico, porque de fato o eu lírico não está ali, na maioria das vezes. Ele não está naquele lugar tranquilo e ameno. Ele está na cidade. Mas onde é que essa pessoa, esse autor, deseja estar? Ele deseja estar em outro lugar, ele deseja estar tranquilo. Então, esse eu lírico reflete esses desejos que o autor acaba vivenciando. Lembrando que o eu lírico ele extrapola o autor, ele é mais que o autor. O eu lírico ele não precisa ter um gênero do autor, ele não precisa ter os desejos do autor, ele pode ser uma pessoa completamente distinta. Ele pode ser várias pessoas, ele pode ter várias construções. Né? Como a gente vê em, por exemplo, Fernando Pessoa. Convencionalismo, frases feitas, clichês, lugar comum, combate ao rebuscamento do barroco. Né? Os árcades usam expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam. Esse convencionalismo ele busca justamente dar destaque a essa característica a esse tema comum no arcadismo, porque quando nós voltamos ao barroco e damos uma analisada em Gregório de Matos, por exemplo, a gente vê vários estilos. A gente vê um estilo lírico, a gente vê um estilo filosófico, a gente vê um estilo satírico, a gente vê um estilo religioso, né? Ou seja, é uma pluralidade de estilos dentro de uma escola literária. Quando a gente vai para o arcadismo, a gente não tem tanto isso. As coisas ficam mais tranquilas. Dá para a gente dar uma analisada e procurar características comuns na maioria do texto, nos textos. Apesar de que no arcadismo brasileiro a gente vê algumas diferenciações nesse ponto. Mas no geral o arcadismo trata desses temas convencionais, né? Desses clichês, dessas questões referentes à carpe diem, que eu já falei para vocês, que é justamente o aproveitar o dia, o viver em festa. A gente tem uma ilustração aí bem clara tratando dessa questão, né? Por quê? Porque as pessoas devem aproveitar os momentos, né? É uma perspectiva extremamente distinta da perspectiva barroca, que buscava esse resguardar, esse ficar quieto, esse aguardar por um aproveitamento que vem depois da morte, numa possível, não certa, vida eterna, que é o que prega a perspectiva cristã. O arcadismo não. A gente tem a vida agora, vamos aproveitar agora. Vamos pro bloquinho agora, pra baladinha agora. Não tem por que esperar, né? Algo que não é certo, que não é claro. Bom, agora nós vamos para o neoclassicismo no Brasil. Né? E neoclassicismo no Brasil, nós lembramos de quê? Vila Rica. Né? Momento histórico do neoclassicismo brasileiro. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, o centro econômico migra do Nordeste para o Sudeste. O que é que tinha no Nordeste, minha gente? Tinha cana-de-açúcar, né? Ou seja, a gente tem o que agora? Ouro. As pessoas migram, as pessoas saem do Nordeste para onde? Para Vila Rica, que é onde agora está atualmente a cidade de Ouro Preto, né? Que é um polo irradiador de ideias. Muitas pessoas com ideias que vão à frente daquele tempo barroco, daquelas limitações cristãs, estão. Acontece nesse período a Inconfidência Mineira, a revolta contra os pesados tributos cobrados por Portugal. Veja que sempre tem essa noção de ir contra o que é da cidade, sabe? Veja, observe. Funda-se a chamada Escola Mineira, com poetas influenciados pelo iluminismo e comprometidos com o pensamento mais avançado do século XIX. Bem, o neoclassicismo no Brasil inicia-se em 1678,
com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, se estende até 1836, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. A gente tem aí o período de extinção do neoclassicismo. Vamos agora dar uma olhada nos principais autores. Eu quero lembrar para vocês que nós não paramos por aqui, tá? A gente vai ver esses autores, particularmente, de forma mais detalhada. Só que nós temos um tempo limite para a aula online, então é importante sermos um pouco breves. Mas vamos dar destaque a cartas chilenas, a Marília de Liceu e tudo mais. Fiquem tranquilos. Cláudio Manuel da Costa. Seu pseudônimo Arcade era Gloucester Saturno. Sua obra lírica era bastante influenciada pelo classicismo português, embora tenha traços do barroco. Olha, vocês sabem que essas escolas literárias elas são divididas nesses períodos por motivos extremamente didáticos, né? É uma perspectiva de divisão para uma compreensão melhor, para a gente saber dividir, separar o que aconteceu historicamente e tudo mais. Professor, por que ele tem um pseudônimo Arcade? Porque a gente precisa levar em consideração a perspectiva de que eram tempos políticos conturbados. A gente vai ver isso principalmente quando a gente vai analisar, por exemplo, cartas chilenas, né, em Confidência Mineira. As pessoas corriam riscos, entendem? Ou seja, era muito seguro você sair por aí assinando com o seu próprio nome poesias extremamente críticas, né? Ainda hoje, a gente nota uma violência muito grande, né, trazendo esse tema para a nossa contemporaneidade. A gente nota essa questão de uma maneira muito forte em cima de opiniões contrárias. Se nós vemos esse problema no século XXI, imagina, né, um período tão remoto. Ou seja, você começa a perceber que era uma questão de segurança. Ou seja, esses poetas Arcades, em sua maioria, acabam optando por terem pseudônimos. Tomás Antônio Gonzaga. Eita, o livrinho ficou na frente, mas a gente ignora isso com a aula. Pseudônimo poético Dirceu, né? E a musa inspiradora Marília, é o conhecido Dirceu, né? De Marília. Importantes obras, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, que são as obras que a gente precisa dar uma estudada com mais carinho. Preso e degregado para Moçambique por participar da Inconfidência Mineira. Veja bem que a perspectiva política ela está sempre ligada à produção literária. E são dois alicerces que a gente não pode separar, né? Sei que algumas pessoas pensam, mas literatura é isso. Não, literatura é uma disciplina extremamente política. A produção literária é inspirada por movimentos políticos, por pessoas que estão sempre nessa perspectiva de criticidade. Afinal, a criticidade é uma das grandes características da subjetividade, que é o que define um texto literário, que é o que opõe um texto literário a, por exemplo, um texto meramente informativo. Basílio da Gama. A obra principal dele é o Uruguai, né? Uma luta entre índios e o exército luso espanhol. O índio aparece pela primeira vez como bom selvagem. Veja que o índio começa a absorver essa perspectiva de realmente ser alguém puro, de ser alguém, né, com preceitos representativos para a nossa pátria, que é uma visão que vai se estender até o romantismo na primeira fase. Se vocês estão por dentro dos estudos, vocês devem lembrar bem disso. Santa Rita Durão. A obra mais importante é o poema épico Caramuru. O que é um poema épico, professor? Um poema épico é justamente um poema que tenta dar essa perspectiva de heroísmo. Sempre tem um herói, sempre tem alguém que está ali para dar essa visão salvadora das coisas, né? Que se caracterizava pela paisagem, pela exaltação da paisagem brasileira. Veja que a gente vai ter uma característica nacionalista muito forte, que vai se estender até a primeira fase do romantismo. A gente já viu esse puxado para o indianismo e agora para o nacionalismo. Aí nós seguimos, né? Exaltação da paisagem brasileira contra a chegada dos portugueses à Bahia. Os personagens principais são o português Diogo Álvares, que é o Caramuru, e as índias Paraguaçu e Moema. Tem uma adaptação desse livro que é muito boa, vale a pena você dar uma lida. Que é, inclusive, se eu não me engano, salve o engano, com o Celton Mello e Débora Seco. Vale a pena dar uma visualização. O neoclassicismo no Brasil foi um movimento essencialmente poético. Ou seja, o que é que quer dizer essencialmente poético? Quando a gente fala de poesia, a gente tem
contrário de poesia, não é o contrário, mas é a outra forma de produzir literatura nesses modos relativamente clássicos. Hoje em dia, na contemporaneidade, a gente tem uma perspectiva que vai além disso, né? O texto ele vira imagem, mas quando a gente vai para essa visão arcade, a gente vê principalmente poesia. O que é que se opõe à poesia? Prosa. A gente não vai ter tanta prosa no arcadismo, né? Pelo menos algo que realmente fique marcado. Poesia lírica, poesias descritivas e elogiosas da vida rural, que é justamente aquela coisa ligada ao campo, que a gente já viu nas características anteriores, e a poesia satírica, denuncia desmandos administrativos da capitania de Minas, né? Que é justamente essa questão que nós vemos com, por exemplo, cartas chilenas. E a poesia épica, como Caramuru, por exemplo, inova com a utilização de temas da nossa história colonial, né? Nessa perspectiva que já está puxando para uma primeira geração do romantismo, romancista, no caso. Curiosidade: o arcadismo brasileiro foi o primeiro movimento literário a colocar o índio como personagem importante. É justamente o que eu tinha dito para vocês. A presença do índio, forte por natureza na poesia, reflete o ideal do bom selvagem. Do arcadismo brasileiro, um tom diferente do europeu, que é aquela coisa a ser dominada, a ser catequizada, aquela coisa impura, objetificada que nós vemos nessas obras europeias. Bom, nós já conceitualizamos o arcadismo e agora é importante a gente dar uma respondida nas questões para, enfim, praticar, né, gente? A primeira questão é do ITA. Uma das afirmações abaixo é incorreta. Assinale-a. Bem, queremos a alternativa que é incorreta. Vamos lá? O escritor Arcade reaproveita os seres criados pela mitologia greco-romana, deuses e entidades pagãs, mas esses mesmos deuses convivem contra os seres do mundo cristão. Gente, a gente precisa entender que é uma escola literária de transição, né? Então essas questões de deuses, elas realmente vão ser claras nos textos Arcades, e nem todo mundo, né, como eu disse para vocês, é uma divisão meramente didática, nem todo mundo vai escrever em outro estilo de um dia para o outro. É que nem a gente vê na moda, é que nem a gente vê numa gíria ou em algo contemporâneo que nós observamos nas redes sociais hoje em dia. A coisa é através de um crescimento, de uma constante, não é de um dia para o outro, né? Então, de fato, essas coisas coexistem, ok? A produção literária do arcadismo brasileiro constitui-se sobretudo de poesia, que pode ser lírico-amorosa, épica e satírica. A gente acabou de ver isso no slide, né, gente? Não tem o que discutir. O Arcade recusa o jogo de palavras e as complicadas construções da linguagem barroca, preferindo a clareza, a ordem lógica na escrita. Correto, gente. Correto. O poema épico Caramuru, de Santa Rita Durão, tem como assunto o descobrimento da Bahia, levado e feito por Diogo Álvares Correia, misto de missionário e colono português. Sim, está correto. A morte de Moema, índia que se deixa picar por uma serpente, como prova de fidelidade e amor ao índio Cacambo, é o trecho mais conhecido da obra Uruguai, de Basílio da Gama. Bem, gente, a gente precisa perceber que nós temos um erro aqui na questão, né? A gente não vai ter a morte de Moema ela de fato morre, pode ser abandonada por Caramuru, e Caramuru não é o personagem principal de Uruguai, né? Ou seja, a gente tem um conflito aqui entre obras. Moema pertence a Caramuru, ou seja, a alternativa incorreta é de fato a letra E. Vamos conferir? Próxima questão. Dadas as afirmações, novamente do ITA, Uruguai, poema épico que antecipa em várias direções o romantismo, é motivado por dois propósitos indisfarçáveis: a exaltação da política pombalina e o antijesuitismo radical. Bem, gente, de fato a gente nota isso na obra, por mais que nós não tenhamos observado essas obras muito com um destaque muito grande. A gente ainda vai dar uma analisada nisso. De fato, nós notamos essa questão do antijesuitismo na obra. Isso é correto, né? Segunda questão, ou segunda alternativa. O autor do poema épico Vila Rica
no qual exalta os bandeirantes e narra a história da atual Ouro Preto desde a sua fundação, cultivou a poesia bucólica pastoril, na qual menciona a natureza como refúgio. Veja bem, Vila Rica, ele narra esses acontecimentos provenientes da Inconfidência Mineira, né? Ele não narra essa questão bucólica, pastoril, que menciona a natureza como refúgio. Pelo próprio nome, a gente já dá para perceber, considerando o contexto político. Nós já podemos perceber, considerando esse contexto conflituoso político que estava ocorrendo ali. Então, não faz tanto sentido eu ter um nome urbano para algo que é bucólico. Em Marília de Dirceu, Marília é quase sempre um vocativo. Embora tenha a estrutura de um diálogo, a obra é um monólogo. Só Gonzaga fala, raciocina e constantemente cai em contradição quanto à sua postura de pastor e à sua realidade de burguês. Correto, só ele fala, e é como se ele falasse com Marília de fato. Então a gente tem qual alternativa? Deixa eu conferir aqui, né? Correto, falso, correto. Então nós temos a letra D. Vamos conferir? Tudo certo. Terceira questão do Enem. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna por nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou, entre almedro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava um pranto se converte em afetos de alegria. Veja, a gente nota nesse texto algumas características importantes do arcadismo. Que características são essas? A gente tem um eu lírico, nós temos um eu lírico que está contrapondo essa visão da cidade para a visão campestre, para a visão bucólica, que tem tanto destaque no arcadismo. Como assim? Meus doces companheiros, aqui estou entre almedro e entre corino, a gente tem uma perspectiva de lugar, vendo correr os míseros vaqueiros, atrás do seu cansado desatino. Míseros vaqueiros, perspectiva de campo. Se o bem desta choupana pode tanto que chega a ter mais preço. Tem mais preço. Que tem mais preço? Essa perspectiva campestre, choupana, e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto. Então, em resumo, para a gente poder seguir um pouco, nós podemos notar que o Eurico tem essa preferência para o meio do campo ao meio, né, da corte, rico e fino. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa, os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o proema e o momento histórico de sua produção. Os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com um traje rico e fino. Não, gente. Montes e outeiros, metrópole, não, né? Nada a ver. Errado. A oposição entre colônia e metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Correto. Foi justamente o que a gente notou, esse contraponto entre a metrópole e a rusticidade da terra. O que é da terra, o que é, né, pastoril, que é essa característica tão forte que a gente vê no arcadismo. Letra B. Quarta questão. A primeira imagem abaixo, publicada no século XVI, mostra um ritual antropofágico dos índios do Brasil. Ou seja, eles estavam comendo carne humana, né? Antropofagia, né? Essa questão de comer carne humana, a gente vai ver isso muito no modernismo, tá? Mas de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva que tem uma caracterização nova, em Tarsila do Amaral, por exemplo. Mas essa perspectiva, ela é justamente aquela de eu vou comer a carne daquilo que me atribui qualidades do que foi comido.
Se eu tenho um índio extremamente corajoso de uma tribo rival, eu como a carne desse índio porque eu vou absorver essa coragem. Assim como eu devo evitar a ingestão de carne de um covarde, por exemplo, porque eu me tornaria covarde. A segunda mostra Tiradentes esquartejado por ordem dos representantes da coroa portuguesa. Temos aí duas imagens em momentos distintos. A comparação entre as reproduções possibilita as seguintes afirmações. Os artistas registraram a antropofagia e o esquartejamento praticados no Brasil. Correto. A antropofagia era parte do universo cultural indígena e o esquartejamento era uma forma de se fazer justiça entre os luso-brasileiros. Correto. É interessante a gente perceber como uma coisa é demonizada na perspectiva indígena, mas os brasileiros não, desculpem, os portugueses fazem basicamente a mesma coisa, né? Eu digo brasileiros porque, querendo ou não, a gente tem essa misticidade já de uma forma muito enraizada já nesse período. A comparação das imagens faz ver como é relativa a diferença entre bárbaros e civilizados, indígenas e europeus. Ou seja, é justamente o que eu disse para vocês. Essa diferença é relativa de fato, porque eu acabo julgando quando é uma sociedade distinta da minha. Ou seja, que julgamento é esse? Que autoridade eu tenho para fazer esse julgamento? Então, de fato, é letra E. Todas as alternativas estão corretas. Vamos para o próximo, quinta questão, para a gente finalizar nossos estudos por hoje. Sobre Bocage, é incorreto afirmar que... Veja, Bocage é um grande nome do arcadismo português. A gente acabou não estudando tanto esse arcadismo português e acaba não caindo muito nas nossas provas, principalmente no Enem. Mas enfim, a gente vai seguir e eu vou explicando para vocês à medida que as alternativas vão seguindo. Como poeta satírico, ironizou contemporâneos seus, o clero, a nobreza decadente. Gente, não, Bocage era um arcade clássico. Tá? Ele seguia justamente essas questões que nós vemos de campo e de tudo mais. Houve notada inclusive por ele mesmo, com o famoso soneto, uma série de semelhanças entre sua vida e a de Camões. Correto, correto. Essa questão está um pouco específica, mas a gente segue. Conhecimento é sempre bom e absorvê-lo é ótimo. Em sua obra lírica, o arcadismo interessou apenas como postura, aparência, pois no fundo o poeta foi um pré-romântico. De fato, ele tem algumas características que puxam para o romantismo. Essa questão do amor e tudo mais. Né? Mas ele tem uma postura arcade. Como abriu mão totalmente dos valores neoclássicos, desprezou o apuro formal, o bucolismo e a postura pastoril. Gente, não pode ser essa, porque eu acabei de dizer o contrário para vocês, né? Eu disse para vocês que ele era uma arcade clássico, que tinha todos os estilos dessa escola literária que nós vemos numa perspectiva extremamente conservadora. Há um movimento, não na perspectiva conservadora do barroco, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Ele, de fato, tinha um apuro formal, tinha um bucolismo, que é essa questão de viver na perspectiva de campo, e ele tinha a postura pastoril. Né? Todos os fatos estão relacionados. Ou seja, ele é uma marca de clássico português de fato. Então, não posso dizer que ele abriu mão desses valores. Então, a alternativa incorreta acaba sendo essa. Vamos conferir? Letra D, correto. Bem, gente, nós terminamos a aula por hoje. Continuem estudando. Se empenhem. Respondam as questões internas ao capítulo, referentes ao arcadismo. Nós vamos ter esse movimento de correção. Então é bom responder, é importante. E até a próxima. Se cuidem.